Alô, você, amigo e amiga do canal do YouTube Naum Castro. Alô, meus amores do Porto da Alegria, da Casa do Caminho. Hoje nós nos reunimos para mais um Conversas sobre o Amor. E o tema de hoje vai envolver família. Família, amor de vô, amor de vó. Vamos a ele? Amor de vô, amor de vó é tudo de bom. Quem de nós não guarda na memória e no sentimento um sem número de histórias das mais lindas envolvendo esses afetuosos membros da família? Avô e avó são os pais que amadureceram, que tiveram tempo e oportunidade de aprender com a vida, principalmente com os próprios erros, no que diz respeito a educar e a oferecer amor. Avós já não guardam aquelas tensões próprias dos marinheiros de primeira viagem que ficaram lá para trás, nem as preocupações com o sustento e a educação direta dos pequeninos que agora lhes vêm aos braços, lhes chegam aos braços na qualidade de netos. Por essa maturidade que o tempo e a experiência lhes conferiu, podem os avós amar de uma forma mais doce, mais leve, mais bonita, mais gostosa. Daí, amor de vô e amor de vó ter um sabor extremamente especial. Concordam? Mas no desenho da família espiritual, quem são mesmo esses espíritos que hoje se apresentam como nossos avós? Que laços eles guardam conosco? Que histórias nos ligam a eles quando o relógio da vida recua no tempo, abraçando outras reencarnações, nos alcançando sob antigas roupagens, outros nomes, outros títulos, outros corpos? Teriam sido eles nossos pais? Teriam sido nossos filhos? Algum deles já teria convivido conosco na qualidade de marido, de mulher? Será que fomos irmãos ou melhores amigos deles? Como esses laços foram construídos? Mas é sempre, e nós precisamos também parar para refletir sobre isso, é sempre que avós e netos se estimam. Não podemos deixar de considerar que, mergulhando no passado, este possa nos apresentar alguma ligação de antipatia, aversão, mesmo de ódio, nos ligando àqueles que se apresentam hoje como vô ou como vó. Mas isto enseja, cria a oportunidade para que hoje, caso os laços do passado sejam da pior qualidade, para que possam investir mais em amor, em cuidados, em afetos, com o fim de produzir reconciliação, de forma a estreitar as distâncias que nos afastam da alma infesta dessas criaturas, de forma que nos liguemos de forma linda hoje. Família tem, antes de qualquer coisa, este objetivo: de destruir o que era pior e melhorar aquilo que já está bom. A proposta é sempre transformar a mera família corporal em família espiritual, aquela a qual nós estamos ligados pelo sentimento, estamos ligados pela mesma qualidade de ideais, de preferência de ideais nobres, construindo a partir daí os maiores e mais belos cuidados de amor, até mesmo pelos sacrifícios. A família é este campo
onde nós podemos, através do sacrifício, mostrar que nós verdadeiramente amamos. Mostrar que qualquer resistência, qualquer dificuldade, mesmo quando a gente sente uma antipatia pela condição de família, nós quebramos tudo isto por amor e para fazer com que a família seja sempre um cenário de paz. Algumas mulheres costumam dizer: eu nasci para ser mãe. E algumas suportam e se submetem mesmo à ideia do casamento, porque veem nele a forma mais eficaz de chegar à maternidade e de manter os filhos. Já pensaram nisso? Eu vou me casar porque eu quero ter filhos. Não exatamente que eu queira me casar, não exatamente que eu queira uma união, mas eu preciso dessa estrutura, não apenas de um corpo, não apenas de espermatozoide ou de óvulo, mas eu preciso de um lar que possa receber estes meus amores que virão a reencarnação. Mas chegará a hora em que, habitado o lar, em que criados os filhos, em que feita esta troca de afeto, os filhotes precisarão deixar o mundo. E agora José, aliás, Maria. Mas vamos deixar que Chico Buarque explique melhor o sentimento da alma dessa mãe. E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José, e agora você, o povo sumiu. A noite esfriou aquele quentinho do aconchego, da presença dos filhos. Se forem afetuosos, amorosos, envolvidos em gratidão, ainda mais. E agora, quando eles batem asas? Entendi. Sua praia não é exatamente MPB e a minha interpretação de Chico foi péssima. Que tal então entender ainda melhor com esta velha e boa música sertaneja? Vamos aprender com a canção de Zezé de Camargo, No Dia em que Saí de Casa. Dali sertanejo. No dia em que saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E aí surge um fenômeno psicológico chamado a síndrome do ninho vazio, que é exatamente aquela situação que é caracterizada pelo início, chega até a ser um quadro depressivo, onde a mãe e o pai, sem saberem como lidar com a partida dos filhos, sofrem.
Chegam mesmo alguns deles que depositaram toda a sua vida em serem pais, em serem mães, chegam a considerar que perderam o sentido de viver. Porque a vida deles eram os seus filhos. Aí vai um grande conselho para você, que tem a sua família e que os filhos estão crescendo. Lembre-se, pais não são, nem devem ser só pais. Vou dizer de novo, pais não são, nem devem ser só pais. Imagine o quanto esse sentimento de vazio, de abandono, de solidão, produzido pela saída dos filhos, pode ser ainda mais devastador se o seu casamento não for lá essas coisas. E o que o sustentava era apenas a alegria da presença dos filhos. Em que você olha para o seu marido, olha para a sua mulher, olha e procura os filhos e não encontra e diz, agora só eu e este traste aqui dentro de casa. E imagine esta situação, que eu espero que você não esteja passando por isso. Razão pela qual nós precisamos entender de uma vez por todas que nós precisamos semear outras fontes de alegria na nossa vida. Não pode ser apenas os filhos a produzir felicidade para nós, da mesma forma que não pode ser apenas o marido ou a mulher a produzir felicidade. Nós temos que ter realmente outras fontes que nos nutram disto, para que saiam os filhos, continuo feliz. Sai o marido, a mulher por uma separação e eu continuo tendo razões para viver com alegria. Aí, em meio a esse vazio, a esta falta de sentido para viver, eis que aparecem a tábua de salvação. Quem são? Os netinhos. Ué, vovó, Bubu. Então, ser novamente mãe, ser novamente pai, poder de novo se sentir realizado, realizada ao cuidar de forma devotada de alguém, de forma entregue de alguém, suprindo as nossas carências, dando e recebendo amor. Alô, 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 Marciano. Aqui quem fala é da terra. Atenção! Avô é avô, pai é pai, avó é avó, mãe é mãe. Se a sabedoria da vida houvesse entendido que os seus netos fossem seus filhos, assim teria ocorrido. Já no planejamento reencarnatório, esses espíritos que agora alegram seu coração na qualidade de netos, viriam habitar o seu lar como filhos, nasceriam do seu ventre. E não do ventre ou da sua filha ou da sua nora. Porque está tudo planejadinho, lindo, regido pela sabedoria suprema do universo. Então, se veio como seu neto, seja avô, seja avó, mas não pai e mãe. Porque pai e mãe, eles têm. Não roube a experiência evolutiva, não roube para si a experiência evolutiva que é do seu filho, que é de sua filha, que é de sua nora, que é de seu genro. Veja o que o espírito Teresa de Brito, na obra Vereda Familiar, psicografado por Raul Teixeira, nos fala na sua sabedoria.
Na atuação como avô ou avó, será imprescindível que não se tome sobre os seus ombros, o dever de criar e de educar os seus netos, quando tudo esteja na faixa da normalidade, justificando-se tal conduta apenas nos casos de orfandade ou de desajustes morais. Se seu filho, na qualidade de pai, está indo direitinho, se a sua filha, como mãe, embora não seja perfeita como mãe, mas está dando para poder fazer o papel dela, no assumir a sua maternidade. Não interfira desta forma, roubando-lhe a experiência. Deixe ela viver a sua maternidade, deixe ele viver a sua paternidade, mesmo que aqui e ali errem, você também não errou. Você também não teve os seus equívocos, que terá a oportunidade de repará-los, de agir não mais errando nesta direção, quando voltar a ser mãe, quando voltar a ser pai. Preste atenção. Entendemos que pai e mãe são pedreiros. Avós e avós são apenas ajudantes de pedreiros. E quando o assunto é educação dos netos, a situação merece um cuidado ainda maior. Buscando auxiliar seus filhos na educação dos seus netos, não desrespeite-os, violentando as concepções passadas por eles como diretrizes de educação daqueles que são filhos deles e são apenas seus netos. O pedreiro, volto a dizer, é ele. Você é ajudante de pedreiro. Na qualidade de ajudante de pedreiro, você precisará conversar com o pedreiro mais. Por mais que você entenda em determinado momento que o seu ponto de vista está correto, lembre-se que a sua vez de ser pai e de ser mãe já passou. E que os pais de seus netos devem concordar com o seu ponto de vista sobre a vida antes que você os divida com os seus netos ou queira colocar na cabecinha deles. Dialogue com os seus filhos, que são os principais educadores dessas crianças, sobre os valores e a educação a ser dada aos pequeninos. Acredite mais neles. Aposte mais neles. Lembre-se que existem acordos e combinações, contratos feitos entre pais e filhos que não devem ser revogados pelos avós, sob pena de passar uma mensagem de que estes acordos e esses combinados não são importantes nem necessários, o que vai minar a autoridade do seu filho, a autoridade da sua filha, da sua nora, do seu genro. Combine com eles, converse com eles, ratifique aquilo que é regra no lar de seu filho e no lar de seus netos. Muitas vezes, esta atitude dos avós tem por objetivo ganhar popularidade. Não estou dizendo que isto é um movimento completamente consciente, mas muitas vezes buscando granjear a simpatia dos netos ou a predileção dos netos, principalmente em relação aos outros avós, alguns avós acabam sendo muito permissivos e deixam os netos fazerem o que quiserem com o objetivo de se transformarem realmente nos avós mais queridos para sufocar as suas próprias carências. Uma pergunta.
É lenda que o idoso, normalmente aposentado, não tem nada o que fazer. Leci Brandão esclarece pra gente, esclarece aí pra gente, Leci Brandão, nesta música que se chama A Terceira Idade. A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. Não faz só tricô e bolinho, vai à praia e toma um chopinho. Também gosta de ouvir um chorinho e um pagode legal. Faz um grupo e sai por aí. O negócio é se divertir. O amor é pra se dividir. Alegria geral. A terceira idade é a felicidade. A terceira idade é a voz da verdade. Entenderam? Idoso, idosa também tem a sua própria vida. Seus deveres e prazeres, que não devem ser menosprezados, negligenciados, anulados em razão da ajuda dada aos filhos na direção dos netos. Vira e mexe eu escuto lá no Porto da Alegria: Naon, não vou no centro hoje, porque tenho que cuidar de meus netos. Destaque na palavra hoje. Porque se a palavra hoje for só hoje, ou daqui a mais uns 6 meses, um outro hoje, nada de errado disso. Os avós devem realmente estar aí para auxiliar. Sabe aquele jantar fantástico do aniversário de casamento do seu filho e a sua nora, em que queriam fazer uma coisa especial, ou aquela viagenzinha necessária para que os pais deem uma respirada e tenham um momento de intimidade com eles, que às vezes não estão tendo há um tempão, mais do que justo e dever de amor nosso na qualidade de pais deles, proporcionar isto. Vamos acolher os netinhos e faltar a qualquer atividade do mundo. Mas alguns idosos chegam mesmo a abandonar as suas atividades de ordem espiritual em nome de um cuidado com os netos, deixando a sua vida completamente de lado. E não deve ser assim. Não deve ser assim. A sabedoria popular dá uma dica para lá de importante e que vocês conhecem. Quem pariu Mateus, que balance. Responda aí. Todo conselho de vô, de vó, presta? Claro que não. Isso dependerá do nível evolutivo, da sabedoria e da elevação moral desses espíritos. Avós podem contribuir e muito para estragar os netos. Avós que gostariam de, na sua meninice ou juventude, terem aprontado tudo e mais alguma coisa, mas não encontraram espaço para isso pelos rigores da sociedade do seu tempo, podem hoje desejar se realizar, aspas enormes nisso, nos netos, estimulando-os a viverem toda sorte de excessos e paixões proibidas e negadas à sua geração. E por falar em consequências, em paixões, sabe aquela inconsequência, aquela leviandade sexual por parte de seu filho, de sua filha, que gerou um netinho que você assumiu para criar? Pois é. Se você não estimular seu filho, sua filha, a assumir a responsabilidade pelos trabalhosos cuidados e pelos dispendiosos encargos da paternidade, logo, logo lhe dou a notícia, lhe bato a real, virão mais netinhos para você criar. E você vai ter que se sobrecarregar, muitas vezes, para que os seus filhos, escorando-se na sua reencarnação, continuem vivendo como se nada tivesse acontecido. Continuem vivendo como filhos,
quando a vida que escolheram pelas decisões que tomaram no uso do livre-arbítrio exige deles agora é a postura de paz. Então, pense muito bem nisto aí. Não se esqueça que na posição de avô ou avó, você será, ao mesmo tempo, forçosamente sogro e sogra. Não tem como ser avô e avó sem ser sogro e sem ser sogra. E isto vai exigir de você um jogo de cintura político. Poderá ser muito desagradável, até desrespeitoso mesmo, a sua intromissão não solicitada no processo de educação dos seus netos. Assim, se ao se colocar em relação a um ponto e você perceber que não está sendo aceito pelo seu filho, por sua nora, pela sua filha, pelo seu genro, silencie. Inibindo esta mania que nós temos de querer opinar sempre sobre a vida dos outros e muitas vezes determiná-la. Nós não temos este direito. Não se esqueça que filhos, genros ou noras terão direito de discordar das suas opiniões. Cabendo-lhes, entretanto, o esforço na direção da sobriedade e da autocrítica, mantenedoras do clima de paz. Você, da mesma forma, os avós, da mesma forma. Porque o que interessará para a continuidade dos laços e a construção de laços cada vez mais bonitos é que se mantenha um clima harmônico na família. E numa queda de braço que você entre com o seu filho, com a sua nora, isso vai azedar a vida em família. Sabe, aqueles presentinhos que são dados quando os avós têm mais posses e os pais nem tanto. Procure não abarrotar os seus netos com presentes caros. Seus netos precisam se adaptar à realidade financeira dos seus próprios pais. Lembre-se também que o espírito nem sempre goza de muitos haveres no curso de uma reencarnação. E que a limitação financeira é uma importante experiência evolutiva na direção da simplicidade, do desapego. Aprender a viver com pouco para o espírito é sentir-se feliz, é virtude a ser aprendida por ele. Pergunte aos pais antes do que eles necessitam, ou do que os pequenos gostariam de ganhar. E veja que presente não é instrumento para conquista de afeto, não é elemento de barganha aí. Observa se algum dos netos não traz, inclusive, na alma a ilusão da riqueza, a vaidosa ilusão da riqueza, a ser corrigida pela experiência da limitação financeira. Pior ainda, se não é um orgulhoso que buscará até mesmo diminuir os próprios pais, porque não lhe dão do bom e do melhor. Quem dá é você, avô. E eles buscam, às vezes, até se achegar a você por mero interesse pessoal. Procura analisar isto. Fala de Deus sem cessar. Mas não imponhas as tuas convicções religiosas aos teus netos, principalmente se estas são diversas das convicções religiosas dos teus filhos, genros ou noras, para não produzir um grande conflito. Uma dica importante também: se os seus netos forem mal educados e desrespeitosos, e os seus filhos não estiverem nem aí, mas lhe peçam para ficar com os netos, você tem um papo reto com eles e diz: na minha casa, as minhas regras. Neste caso, eu não abro mão de respeito. Ou você disciplina os seus filhos,
ou terei eu que educá-los? Se isso não ficar bem para você, eles ficarão na sua casa e você dará os seus pulos para cuidar deles. Mas trazê-los para cá, para que eles nos desrespeitem já nesta idade, nem pensar. Se querem que eles fiquem conosco, algumas regras terão que ser acordadas entre todos nós e ratificadas por vocês na qualidade de pais. E para a gente encerrar, eu gostaria de trazer uma canção que foi imortalizada pelo Roupa Nova, Sapato Velho, que fala muito bem desta questão da importância do idoso na nossa vida, na família. Você lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos e um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Quando ele era seu pai na juventude, lembra, filho, que eu era desse jeitinho? Você lembra, eu costumava andar bem mais que 1000 léguas para poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Lembra, filho, que eu fui capaz de fazer os maiores sacrifícios do mundo para alegrar o seu coração e para lhe proporcionar a vida que você tem hoje? Hoje eu não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. E talvez eu seja simplesmente como um sapato velho. Presta atenção. Mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar e eu aqueço o frio dos teus pés. Mesmo com as minhas limitações, mesmo nesta idade, eu ainda sou um agente de amor na sua vida. Pai, que agora tem os seus próprios filhos. Lembra que os teus próprios filhos te observam atentamente. E observam atentamente a forma como tratas os teus pais. E a forma como permites que eles, os teus filhos, os netos, tratem seus pais, seus avós. Eles observam tudo, não deixam passar nada. E aí vem o Evangelho e diz: honra teus pais, fazendo com que seus filhos honrem, porque a forma como tratares teus pais será exemplo. E pelo exemplo será a forma com que você ensinará os teus filhos a um dia te tratares também. Da mesma forma, não te esqueças de que se a desencarnação não te chamar mais cedo, não escaparás também da velhice. Cerca, portanto, de atenção e carinho os teus familiares idosos, mostrando-te grato por tudo que recebeste em forma de amor. Só assim, o teu lar será um pedacinho do céu. Gostou? Chegou ao seu coração? Mexeu contigo? Então vai lá, dá um like, dê o curtir, diga que valeu o nosso amor. Se inscreva no canal Naum Castro e chegue. Diga de verdade: eu quero mandar isto para outras pessoas. Compartilhe este vídeo para que outros aprendam nesta dinâmica entre pais, filhos, avós, netos, o que é amor de vô, o que é amor de vó.
Se lembre que todo sábado, às 17 horas, nós temos aqui um Conversas sobre o Amor. E toda terça-feira, às 18 horas, neste mesmo canal, nós temos o Evangelho no Ar. Receba um abraço carinhoso de Nan Castro e o meu até breve.